Sejam bem-vindos a mais uma aula de HTML5 aqui no meu canal. Bom, hoje nós iremos aprender a utilizar algumas tags bem importantes no HTML. As tags, no caso, são span, details, summary, que acompanha details, UL, OL, LI, DL, DT, DD e data. Se nós observarmos aqui no nosso código, nós veremos o seguinte, que nós já utilizamos o UL aqui, que no caso seria a nossa unordered list, que no caso é uma lista não ordenada, tá? Por que ela é determinada como não ordenada? Basicamente, ela não tem nenhuma numeração. Ela não determina uma ordem em si nessa lista. Então, basicamente, o que nós temos como lista ordenada seria o OL, Ordered List, certo? Que no caso seria essa daqui, que tem a numeração 1, 2 e 3. Né? Então, assim, a gente sabe que a sequência correta seria essa. No caso aqui não seria uma sequência, seria mais um item, outro item e outro item. Né? Para determinar os itens de uma lista, como nós vimos na aula passada, basicamente a gente utilizou o LI, né? Que ele é o item list, né? Que basicamente é o item da lista. Da mesma forma no OL. Né? Agora, se nós formos utilizar outra forma de determinar uma lista, seria no caso o data list. Né? No caso, o data list, né, vamos falar de uma forma mais correta, ele é feito da seguinte forma. Aqui, no lugar onde nós colocamos o OL, nós colocaríamos o DL. Certo? Que determina, no caso, que é uma lista de dados. Né? Dentro do DL, nós devemos determinar os itens em si. E eles são separados de duas formas. Nós temos o DT e o DD. Certo? O DT basicamente determina qual que é o nosso item em si. Né? Ele teria aqui o nome do item, no caso. E o nosso DD seria um description data, ou seja, é a descrição do dado. O de cima seria, no caso, data title, ou seja, o título, né, o nome do dado. E aqui embaixo a descrição dele. Dando o DD. Fechando aqui, então, no caso, o dado em si, que é acompanhado de DT e DD. Né? Então, da mesma forma, a gente faria aqui para os outros itens. DT. DT. DT, DT. E aqui, DD, DD. Certo? No caso aqui, nós temos uma propaganda, né, que está dizendo que vende cabelo de axila. E esse cabelo de axila, no caso, né, ele tem uma descrição. Cabelo muito bem tratado. E compre sua goma de mascar usada aqui. Está sempre bem macia. E vende-se batata doce salgada. Batata da melhor qualidade.
Então aqui nós criamos um data list, onde nós temos o DT, que é o data title, e o DD, que seria nosso data description. Então, basicamente, se a gente for olhar aqui, né, vamos dar uma olhada no nosso sitezinho aí, nós veremos que dentro de cada um dos itens, né, no caso veio um item aqui, o DT, né, o data title, que vem aqui, e embaixo dele, um pouco mais à frente, vem o DD, que é o data description. Então, nós temos sempre o título e a descrição. O título e a descrição. Né? Para nós utilizarmos nossa outra tag, se nós olharmos lá, nós temos o spam e o data. Né? Eu vou falar primeiramente do spam. Basicamente, esse spam, ele é como se fosse, é bem parecido com uma div. A div é um container. A div é um container em bloco, certo? Então, basicamente, ela tem vários itens e são o que pode ter várias linhas. Já o spam, ele é basicamente um container em linha. O que isso significa? Que utilizar para outra coisa, você até pode, né? Para algum dado que seja mais de uma linha, algo do tipo. Porém, não foi para isso que ele foi feito, né? Isso seria semanticamente incorreto. Então, criando um spam, nós estamos pensando no seguinte: eu devo criar uma linha, um aviso, uma mensagem, como por exemplo, eu vou colocar aqui entre o footer e o nosso corpo central o seguinte, vamos colocar uma spam, uma tag spam aqui, e dentro dessa tag spam eu vou determinar uma mensagem: aviso, compre sempre a batata, né? E então eu determino aqui, deixa eu colocar aqui, semanticamente correto, né? Fala semanticamente correto, mas semanticamente correto no HTML, mas aqui também não estava semanticamente correto com a língua portuguesa, né? Muito bem. Continuando, a gente determina uma mensagem, certo? Ou qualquer elemento que seja de uma linha. E, sendo assim, nós teremos apenas uma linha no nosso site, certo? Agora, o spam, ele é um bloco em linha. Isso significa que ele vai estar de fora a fora na nossa página, né? Vai estar completo aqui. Deixa eu selecionar aqui e descer aqui para spam, né? Ele é um bloco, no caso, tá? Ele é um bloco em linha. Então, se você for utilizar ele vai ser considerado como se fosse um container, certo? De um item de uma linha só. Apenas isso. Agora, se nós temos uma div, deixa eu pegar uma div aqui. Aqui, uma div. Nós temos uma div e a div ela tem essa responsabilidade ou essa possibilidade de ser utilizado mais de uma linha dentro dela, como nós fizemos aqui. Então, basicamente, a div é um blocão, e o spam é uma linha. Tá? Você pode utilizar ele para fazer de outra forma? Pode. Consegue, na verdade. Mas poder não pode. Tá? Você consegue fazer o que você quiser com qualquer elemento dentro do HTML. Mas, cuidado. Se fugir da semântica, pode trazer problema. Não vou dizer que traz problema, mas pode trazer problema. Se você for trabalhar ou for vender o seu sistema para alguém, isso pode ser que eles não venham a comprar por conta de falta de organização, semântica incorreta, problemas de código. Diversas coisas levam a isso.
E, bom, se você deseja trabalhar como freelancer, então é uma coisa a se pensar, tá? Sempre trabalhe de forma organizada e bem feita. Continuando o nosso desenvolvimento aqui, nós veremos agora o data, né? Que se nós viermos aqui e dar uma olhada, nós temos essa tag chamada data. O que essa tag data ela faz? Bem simples. A tag data ela determina um valor para um dado. Por exemplo, nós temos aqui uma lista, uma data list. E aqui nós temos o date title. Bom, e se a gente quiser utilizar isso em alguma forma no JavaScript ou alguma coisa do tipo? Isso a gente vai ver depois. Mas basicamente, se você quer determinar um valor que vai ser utilizado como dado, certo? Como um dado fixo para um certo elemento. Você pode determinar isso com data, que é um elemento onde você pode determinar uma propriedade que contém um valor. Basicamente, você viria aqui no data e determinaria um value. E no value, você vai colocar aqui, por exemplo, cabelo, né? E no caso de baixo aqui, por exemplo, eu posso determinar um outro valor, que no caso aqui seria goma de mascar, certo? No caso daqui de baixo, posso determinar também um outro valor, batata, e assim por diante. Lembrando que o dado que vai vir escrito deve ficar por dentro, né? Então assim, nós temos um determinado dado que fica relacionado a um determinado valor, né? A axila aqui, por exemplo, o cabelo de axila, ele está relacionado agora ao cabelo bem tratado. Não, perdão, ao cabelo, né? Assim como goma de mascar está relacionado à goma de mascar. Posso colocar só mascar, por exemplo? Posso. Ficaria um dado único aqui. Daí mascar fica relacionado à goma de mascar. Batata fica relacionado à batata de melhor qualidade. Que por acaso eu coloquei de forma diferente, né? Você pode colocar dessa forma que eu coloquei aqui também, mas como eu utilizei aqui o padrão de colocar o data no data title, então acho melhor continuar com esse mesmo padrão também, né? Em todos os itens. Bom, nós conseguimos aqui atingir até o data list e o data, né? E o data. Então aqui agora o que a gente precisa é falar sobre o details e o summary, né? O details e o summary, eles estão, como posso dizer, são uma forma bem direta, sem precisar de CSS, JavaScript, nada disso, para poder criar uma lista drop-down, né? O que é uma lista drop-down? Basicamente, deixa eu mostrar aqui, é melhor a gente fazer isso de forma direta, né? Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui do data list, né? E eu vou alterá-lo utilizando details e summary. Então aqui, deixa eu remover isso daqui, né? Eu vou remover aqui todos os dados aqui. Eu vou deixar o data porque não há necessidade de remover ele, não. Vou tirar só
os itens as tags dos itens aqui. Ok. A primeira coisa que a gente tem que determinar aqui será o details, né? Details vai determinar, por exemplo, né, o item que você vai querer implementar esse dropdown. O summary determina qual é o título desse elemento, o nome desse elemento. E no caso ali, a descrição vem logo embaixo, né? E o que acontece? O que ele faz quando a gente faz isso? Quando a gente coloca dessa forma? Ele esconde para a gente, se vocês verem aqui, ele esconde a descrição. Então, basicamente é um item, né? Um item dropdown, na verdade, não uma lista, mas é um item dropdown que você consegue, né, criar aqui um item que tem uma descrição escondida, né? E aí, quando você clica na setinha, ele apresenta esse dado, esse valor, essa descrição. Eu vou fazer isso com todos aqui. E agora nós temos, se nós olharmos agora aqui, nós temos os itens com suas descrições escondidas. Para facilitar, aqui embaixo, entre o spam aqui, eu vou adicionar um BR aqui para acrescentar um espaço. O que é o BR? A tag BR é o break line, tá? Então ela pula uma linha, basicamente. Ela quebra e pula para baixo. Tá? Isso que ele fez aqui, naquele ponto. Então agora, essa foi a nossa quarta videoaula. Agradeço muito por vocês terem assistido. Caso tenham qualquer tipo de comentário, ou qualquer tipo de informação que venha a melhorar o canal, que venha me mostrar como melhorar o canal e os meus vídeos, estou totalmente à disposição e de ouvidos abertos. Tá? Agradeço demais por terem comparecido e assistido mais uma videoaula minha. Espero contar com vocês daqui para frente. Muito obrigado e falou!